Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje, segunda-feira, último dia de janeiro de 2022, vamos refletir e meditar o texto do Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versos de 1 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Então Jesus
entrava de novo na barca. O homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Em nosso caminho sempre aparece alguma pessoa difícil que nos desafia e provoca. Saiba administrar com sabedoria essa situação. Às vezes, somos surpreendidos por pessoas estranhas, como aconteceu naquele dia em que Jesus andava na região dos Genezenos. E quando saiu da barca, apareceu um homem muito estranho, possuído por um espírito impuro. Saiu de um cemitério, foi ao encontro de Jesus. Morava nos túmulos, ninguém conseguia dominar aquele homem, nem mesmo concorrentes. Alguns já tinham tentado amarrá-lo, mas ele arrebentava e fugia. Vagava pelos túmulos, gritava e se feria com pedras. E quando viu Jesus, correu, caiu de joelhos e o provocou. Mas Jesus soube administrar a situação e libertou o homem da sua possessão. Conforme descrição acima, tratava-se de um doente, discriminado, marginalizado, tido como louco, perigoso, possuído pelo demônio. Mas Jesus não teve medo dele, não se desviou e nem escapou dele. Ao invés, parou, deu-lhe atenção e o curou. A atitude de Jesus nos ensina como devemos nos relacionar com todos os tipos de pessoas, especialmente os discriminados, sem voz e sem vez. Que Deus nos ajude nesse profundo discernimento da nossa vida, das nossas ações e das nossas atitudes. Oremos. Ó Deus, que suscitaste São João Bosco para educador e pai dos adolescentes, fazei que, inflamados da mesma caridade, procuremos a salvação de nossos irmãos e irmãs, colocando-nos inteiramente ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conceda uma santa e abençoada semana. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno e até amanhã.